oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Enquanto nós estivermos nesse período de suspensão das nossas atividades presenciais, às terças-feiras nós disponibilizaremos no nosso canal do YouTube um programa que temos chamado de Buscando a Deus. O nosso propósito com ele é termos um tempo especial durante a semana para reunirmos a nossa família para uma breve reflexão na Palavra de Deus e também um tempo de oração. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda ao nosso Buscando a Deus de hoje, e a nossa oração é que você tenha um encontro real e abençoador com Deus através desse vídeo. Aproveitando a oportunidade, quero pedir um favor para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que nós colocarmos um vídeo novo. Vamos iniciar esse momento com uma oração? Aí onde você estiver, feche seus olhos, vamos buscar a Deus juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, ó Pai, nesse momento, mesmo que de forma virtual, com o propósito de buscar o Senhor. E como o Senhor mesmo nos diz na Tua Palavra, ó Deus, se nós o buscarmos e fizermos isso de todo o nosso coração, nós o encontraremos, Pai. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, que todo o nosso coração esteja voltado a Ti, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, ter um momento íntimo com o Senhor, ter um momento onde, através da Tua Palavra, nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, porque nessa hora difícil, Pai, a Tua Palavra é o nosso alimento, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos mantém em pé, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida e nos dirija em todas as coisas, para que através desse encontro o Teu santo nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Antes, queridos, de nós lermos a palavra do Senhor, nós cantaremos juntos uma música chamada Podes Reinar. Que ela seja cantada nessa hora em espírito de oração e que nós possamos pedir ao Senhor, através dela, que Cristo venha reinar na nossa vida e também venha reinar sobre a nossa família. Caso você não conheça essa música, escute uma vez, aprenda e volte um pouco o vídeo para que você possa cantá-la novamente junto conosco. Amém? Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma a Tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões para Te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza ou desamor. Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O Teu poder, Teu povo sentirá. Que
bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Que assim seja, irmãos, que Cristo venha nesse momento reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa mente e também sobre o nosso coração. Eu quero ler e quero refletir com vocês brevemente nesse momento sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, que nos diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Amém? Palavras do Senhor. Acredito que um dos temas centrais da segunda carta de Paulo aos Coríntios é a questão do consolo em meio aos sofrimentos. Quando nós lemos toda a epístola, e eu recomendo que você faça isso no tempo livre que você certamente tem tido, em diversos momentos nós vemos o apóstolo Paulo expondo seus sentimentos mais íntimos, falando do intenso sofrimento que ele enfrentava por causa do ministério, mas ao mesmo tempo, irmãos, mostrando como Deus em todas as situações estava ao seu lado, manifestando o seu consolo. E logo no início da carta, conforme nós observamos no texto lido, Paulo trata dessa questão do sofrimento e trata também de algumas atitudes fundamentais que os cristãos devem ter quando se deparam com ele. E a primeira atitude mostrada por Paulo, irmãos, é que diante do sofrimento nós devemos dar louvor a Deus. Observe comigo novamente o versículo de número 3. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Louvar a Deus, como você bem sabe, nada mais é do que elogiá-lo e reconhecer quem Ele é e o que Ele tem feito nas nossas vidas. E fazer isso frente ao sofrimento é um exercício fundamental, porque ao expressarmos palavras de louvor a Deus, nós estamos lembrando e trazendo ao nosso coração algumas verdades essenciais que têm poder de fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Percebam o que eu estou dizendo para vocês nas próprias palavras do apóstolo Paulo. Ao expressar o seu louvor, ele afirma que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Mas nós sabemos, irmãos, que ele não é apenas o Pai do Senhor Jesus. Conforme o apóstolo João nos diz, em João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem de Deus o direito de se tornarem seus filhos. Ao contemplar, irmãos, a obra de Cristo na cruz e crer que tudo aquilo aconteceu porque Deus me amou e entregou o seu Filho unigênito para me salvar, eu também me torno um filho do nosso Pai Celestial. E nessa condição, Deus não me trata como uma criatura, Deus não me trata como um filho bastardo, Deus me trata como um filho amado e um filho aceito por Ele. E Paulo, irmãos, na continuação da expressão do seu louvor, ainda afirma que esse Deus é um Deus misericordioso e é um Deus de todo encorajamento. O Deus misericordioso é um Deus que acolhe miseráveis pecadores em seu coração.
E Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e se renovam a cada manhã na nossa vida. Por mais miserável que você se sinta às vezes, saiba que em Cristo há um lugar no coração de Deus para você. Por fim, Paulo fala que o nosso Deus é um Deus de todo encorajamento, de toda consolação. Uma das coisas mais maravilhosas no nosso relacionamento com Deus é expressarmos com sinceridade diante do Senhor os sentimentos do nosso coração. Você sabe bem que nem sempre nós podemos fazer isso diante das pessoas. O medo de ser julgado, o medo de ser mal compreendido, sempre é muito grande. Mas com Deus é diferente. Até porque nós não podemos esconder os nossos sentimentos mais íntimos daquele que tem poder até mesmo para sondar o nosso coração. E ao contarmos para Deus, meus irmãos, os nossos medos, as nossas angústias e inquietações, a nossa falta de fé, sempre somos encorajados, sempre somos consolados pelo Senhor. E é justamente a coragem e o consolo que nós recebemos de Deus é que nos faz levantar dia após dia e ir à luta, independente da situação que nós estamos vivendo. Diante desse quadro difícil que nós estamos enfrentando, enclausurados em quarentena nas nossas casas, é bastante possível que você esteja se sentindo fraco, desencorajado, abatido, triste, profundamente preocupado, mas lembre-se, você tem ao seu lado o Deus de toda consolação, o Deus de todo encorajamento. A minha oração nesse momento é que em nome de Jesus você seja consolado, em nome de Jesus você seja encorajado pelo Senhor e tenha as suas forças, a sua esperança e a sua fé renovadas em Cristo. Contudo, irmãos, na continuidade do texto, Paulo nos mostra que o fato de Deus ser tudo isso para nós e fazer todas essas coisas em nós nos traz uma grande responsabilidade. Observe novamente o versículo 4. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. A segunda atitude mostrada por Paulo é que, diante do sofrimento, os encorajados por Deus são chamados a encorajar outras pessoas. Esse, meus irmãos, é um princípio fundamental dos evangelhos. Os que recebem a graça e a misericórdia de Deus são chamados a serem cooperadores do Senhor e levar essa graça e misericórdia para outras pessoas. Diariamente, você sabe bem, nós precisamos do sustento que vem de Deus, o sustento que vem sobre a nossa vida como um pão espiritual, um pão que nos alimenta, que nos sacia, para que nós possamos enfrentar os sofrimentos e as aflições desse mundo. E nós somos chamados por Deus para dividir esse pão com os famintos e os aflitos que estão à nossa volta. Esse encorajamento, esse consolo, esse pão pode ser compartilhado de diversas formas, mas eu quero propor para vocês nesse momento duas delas. A primeira, meus irmãos, é um encorajamento voltado à vida espiritual daqueles que estão à nossa volta. Você sabe bem que todo tempo é tempo de falar do Evangelho. Afinal de contas, nós somos chamados, somos vocacionados por Cristo para isso. Mas o tempo que nós estamos vivendo, de forma especial, nos dá uma oportunidade como há muito tempo nós não tínhamos. Pensem comigo, os corações estão aflitos, amedrontados, desesperançosos, e nós precisamos anunciar toda a esperança, a paz, o amor e especialmente a salvação que nós encontramos em Cristo.
Como disse o reverendo Valdinei, pastor da primeira IPI de São Paulo, no último domingo, nesse momento nós não devemos ser profetas do fim, mas devemos ser profetas de novos começos. Devemos anunciar a todos que há esperança em Cristo. Devemos anunciar que há consolo em Cristo, há segurança no Senhor, há relacionamento com Deus e a vida em abundância em Jesus. Aproveite, meus irmãos, as redes sociais para enviar mensagens que pela ação e pelo poder do Espírito Santo podem trazer alento, podem trazer paz, consolo e coragem para o coração das pessoas nestes momentos. E não deixe de orar por elas. A oração é um exercício essencial e deve acompanhar todo e qualquer esforço no sentido de não apenas levar Cristo às pessoas, mas de consolá-las e encorajá-las diante dessa situação. A segunda delas é um encorajamento voltado para as necessidades físicas das pessoas. Meus irmãos, mais do que nunca, como igreja, nós precisamos colocar o nosso amor em movimento. Amor é atitude e nós precisamos demonstrar isso da forma mais prática que nós pudermos. A perspectiva é que tempos ainda mais difíceis chegarão. É possível que famílias sofram pela escassez de recursos dos mais variados que você possa pensar. Uma das formas de encorajarmos e consolarmos essas pessoas é compartilhando daquilo que Deus, na sua infinita graça, tem nos dado. Portanto, esteja atento, esteja atenta às necessidades materiais das pessoas à sua volta. Caso você não faça parte de um grupo de risco ou do grupo de risco, se coloque à disposição de alguém para, por exemplo, ir ao supermercado, ir à farmácia ou a qualquer outro lugar que essas pessoas necessitem. Meus irmãos, ontem pela manhã eu tive que sair da minha casa para ir ao banco e eu fiquei extremamente preocupado e angustiado pela quantidade de idosos que estavam nas ruas. Para encorajá-los a ficar em casa, eles precisam de pessoas dispostas a ajudá-los em pequenas tarefas cotidianas, como, por exemplo, ir às compras. Portanto, pense com carinho nisso. Você pode encorajar, você pode consolar alguém, cuidando também das suas necessidades físicas. Por fim, eu quero chamar a atenção de vocês para o que nos diz o versículo 5. O texto nos fala assim: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Nesse versículo, irmãos, Paulo nos mostra o ciclo completo daquilo que acontece em nós quando nós encorajamos e consolamos as pessoas. Fazer isso certamente não é fácil. Exige comprometimento da nossa parte, exige pequenos sacrifícios, exige que nós saiamos da nossa zona de conforto. Mas o texto nos ensina que quanto mais suportarmos esses sofrimentos por causa de Cristo, para que Cristo seja glorificado em nós, mais encorajamento da parte dele também será derramado sobre a nossa vida. Ou seja, Deus nos encoraja, nós encorajamos o nosso próximo e o Senhor nos dá ainda mais coragem e consolo por fazermos isso. A minha oração é que você seja um instrumento nas mãos de Deus para o consolo e também para o encorajamento daqueles que precisam. Talvez ao final desse vídeo você possa fazer uma ligação, você possa fazer uma chamada de vídeo ou simplesmente enviar uma mensagem para alguém. Diga que você se preocupa com essa pessoa nesse momento e que ela pode contar com você para tudo aquilo que ela precisar. Se arrisque. Talvez Deus te dê uma oportunidade que você jamais pensou que teria. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que nós nunca nos esqueçamos que nós somos encorajados por Deus para encorajar as pessoas que estão à nossa volta e que precisam de nós. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu te convido nesse momento
a cantar mais um louvor juntamente conosco. E através desse cântico, nós iremos nos preparar para um momento de oração que nós teremos logo na sequência. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Queridos irmãos, o nosso momento de intercessão será feito da seguinte forma. Nós compartilharemos com vocês alguns pedidos de oração que nos foram enviados nesses últimos dias. Se você preferir, pause o vídeo e interceda por eles. E após esse tempo de oração de intercessão, nós iremos retornar e nós encerraremos esse nosso Buscando a Deus, orando juntos. Amém? Se você puder, dobre o seu joelho aí na sua casa e se coloque em oração diante do Senhor. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve Oremos, Senhor, em nome de Jesus, nesta hora de intercessão, nós queremos colocar todos os pedidos que foram feitos diante do Teu altar de graça, Senhor. Ó Pai, inclina os Teus ouvidos para nós, ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e responda-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Oramos de forma especial pedindo que o Senhor refreie, ó Deus, esse mal que está sobre a nossa nação, que está sobre o mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, querido Deus. Cura os doentes, ó Pai. Dê, ó Deus, sabedoria, prudência, consciência para as pessoas, para que nesse momento todos possam permanecer em casa, Senhor. Para que essa quarentena seja cumprida da forma como as nossas autoridades têm orientado, ó Deus. Para que esse surto, para que essa contaminação diminua, Pai. E para que essa enfermidade possa ser controlada, Senhor. Pai, abençoe os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, ó Pai. Todos aqueles, ó Deus, que trabalham nos hospitais, nos centros médicos, Senhor. Pai, que o Senhor possa renovar as forças deles, que eles sejam amparados pelo Senhor, tenham as suas forças, ó Deus, renovadas, Pai. O seu ânimo renovado, Senhor. Para que eles possam, Pai, continuar cuidando dos doentes, ó Deus. Oramos também, ó Deus, pelos profissionais que não podem parar, aqueles que estão envolvidos nos serviços essenciais da nossa nação. Da mesma forma, proteja-os, livra-os do mal. Abençoe-os, ó Deus, para que eles possam continuar firmes no seu trabalho, porque é através do trabalho deles, ó Pai, que a nossa vida também tem sido sustentada, guardada e abençoada, Senhor. Pai querido, fica conosco. Nos dê uma semana na Tua companhia, Senhor. Nos dê uma semana na Tua presença, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Aviva o nosso coração, a nossa vida espiritual, para que diariamente, Senhor, nós possamos ter fome e sede de buscar a Tua face, ó Deus, buscar a Tua presença, ler a Tua palavra, nos dedicar à oração, Senhor. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo propício para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual, Pai. Eu clamo, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida daqueles que nos assistem nessa hora, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que dos céus eles sejam profundamente abençoados pelo Senhor. Pai, essa é a oração que nós fazemos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus o Pai, que a comunhão, a paz, o consolo, o cuidado, a cura que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida nesse momento e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, querido Deus. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer a sua participação conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Ao final desse vídeo, nós disponibilizaremos as nossas redes sociais, caso você queira entrar em contato conosco, caso você queira compartilhar algum pedido de oração, ou também caso você queira testemunhar alguma bênção, alguma oração sua que tem sido respondida pelo Senhor. Amém? Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe, fiquem em paz.
Um grande abraço.